Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no meu TED Talk, né? TED Talk que chama, sei lá, do One Piece. Se realmente tá ruim pra caralho. Eu acho que eu mencionei em algum vídeo, sei lá, que eu tinha parado de ler One Piece. E eu acabei retornando. Eu desisti no arco de Egghead. Pros conhecedores aí, eu desisti nesse arco. Bem, eu decidi um tempo atrás retornar a ler, né, One Piece. Por vontade própria mesmo, vou voltar a ler um pouco, porque eu já li tipo 1000 capítulos, né? 1100, sei lá. Eu vou ler o resto, tá ligado? E eu tenho algumas opiniões, algumas críticas. Eu vou focar bastante em Egghead, mas eu tenho umas críticas ainda. Tipo, como é que é o nome? Vai ter no próximo slide, mas é tipo, coisas antes que eu tenho já. Problemas antes de Egghead acontecer. E vai ser do problema que eu tenho menos, né? Algo que eu acho menos pior. Acho que mais pior ainda. Primeiro problema que eu vejo é o Jinbei. Aí, análise empírica e problemas preliminares. Tá escrito certo? Preliminares? Eu acho que tá. Eu fiz esse slide tipo há meses. Acho que um mês atrás. Então, eu não sei se tá direitinho. Eu vou ver agora. Deixa eu ver agora se tá certo. Se tiver errado, eu ajeito. Mas eu acho que tá. Tá certo. Jinbei, eu não. Esse aqui não é um hot take, mas é um take específico meu, eu acho. Que ele não é carismático, assim, no mesmo nível que o resto do pessoal. Tá ligado? Ele não teve o suficiente pra virar o brother virar outro chapéu de palha, né? Ele não faz nada, não faz muita coisa nos arcos. Até agora ele não teve nenhuma interação legal com ninguém, quase. O máximo que ele teve é aquele negócio da Nami, que ele meio que deixou o Arlong ir lá fazer as merdas dele, que escravizou o pessoal da Nami, mas tipo, é meio que só isso mesmo, é só aquela interaçãozinha, e ela fica tipo, de boa, não sei o que, tudo bem, acontece, e ele fica tristão, mas... E o Sanji também, que qualquer situação que pode matar ele, ele quer matar por algum motivo. Toda hora, qualquer coisa que acontece, eu vou ter que matar o Jinbei agora, fudeu. Tá ligado? Acho que já teve umas 3 vezes que aconteceu. 3 ou 2 que aconteceu. Tipo, não, essa vez que a Nami ficou triste. E aí o Sanji falou, tem que matar, tá ligado? E a vez que era o Serafim dele, que é tipo a criancinha, a versão criancinha dele, que foi atacar e falou, mesmo se você for o Jinbe, eu vou ter que matar, tá ligado? Então assim, eu acho que ninguém tá nem aí pra ele não tem muita interação com ninguém. A única pessoa que ele tem interação legal é com o Luffy, mas aí qualquer um também, né? Porra, aí qualquer personagem aí mesmo. Tem interação legal com o Luffy, é foda, né? Então, essa é a minha única crítica a ele. Ele também não faz, tipo, ele não tem nenhuma função assim específica dele, tá ligado? Cada personagem tem uma função assim, tecnicamente tem uma função para o funcionamento do barco e ele realmente ele é o cara que leva o barco, sei lá, foda-se. Ele não é navegador, tá ligado? Ele dizem que ele é tipo o cara que guia o barco. Navegador, a Nami, né, fala onde é que tem que ir, ele guia, mas tipo, acho que aconteceu só 2 vezes até agora, então meio que foda-se. Então, menos problema. Eu não ligo muito. Tipo, é uma coisa que eu tô mencionando porque eu não gosto muito dele. Mas não é algo que, tipo, se ele entrasse e os arcos fossem bons, pô, tudo bem, tá ligado? Mesmo ele sendo mais ou menos, mas assim, eu tenho outras questões que eu vou mencionar. Agora vamos pra, eu acho que é o bando. O bando mesmo, eles realmente não estão muito legais agora. Eles praticamente não fazem nada. Tipo, eu acho que, assim, o que mais aumentou isso daí foi a questão do ano. Lá fudeu tudo, ninguém faz porra nenhuma. Os personagens não são nada, tá ligado? É o arco do Zoro, mas ele meio que não faz, tá ligado? Nada. Então, assim. Ele acha. Ele briga com o. Quem é? O King, né? Ele briga com o King, pega a espada eu ia falar Kaido. A espada do Oden. E ele acha. Aquela raposa foda. Que leva ele pra umas espadas escondidas. Basicamente essa é a função dele no arco todo.
tá ligado? E é isso. Um exemplo, né, do arco do Zoro, que seria o arco do Zoro. Também tem agora o Elbeth, que eu não vou mencionar, mas eu li um pouco ainda, não vou falar muito sobre, porque eu não tenho como... Não terminou e eu também não li tudo, que foi lançado até agora. Então não vou mencionar muito, mas era pra ser o arco do Usopp. E agora tem no flashback do Brook. Então assim, tá ligado? Vai ter coisa do Brook? Vai, mas o Usopp tá desde... o quê? Aquele Dressrosa sem fazer porra nenhuma também. Então assim, tem certos momentinhos legais. Tem pequenas interações que eu acho divertida ainda. Mas eles não têm muita função na história. E eu ainda acho que eles também tem meio que assim, eles são meio mudados assim. Porque, por exemplo, em Egghead agora, né? O Vegapunk fica falando, porra, a natureza das frutas é isso, tá ligado? E aí os personagens o quê? Não sei o quê. Tipo, a Nami e o Sanji estão um pouco se fudendo pra isso, tá ligado? Eu não sei porque que eles iam reagir tanto, tá ligado? Porque meio que eles estão foda-se. Tipo, porra, vai achar One Piece, vão ficar rico, tá ligado? Pra Nami, né? E pro Sanji é tipo, vou realizar o sonho do Luffy, pá, vou cozinhar pra caralho. Ele não tá nem aí pra essas merdas, assim. Então, tipo, eles são meio que mudados pra deixar mais emocionante. Eles são tipo como a gente tem que reagir. Eles estão sendo tratados como a reação do público, eu acho, muitas vezes. Que eu não acho legal, porque eu gosto de personagens. Eu gosto de personagens ainda, eu acho. Ainda tem certos momentos de diversãozinha, lembrando de como eles são de verdade, mas ainda assim, eles são meio que jogados pro lado. Todo mundo. É o show do Luffy, às vezes do Zoro, às vezes de outro personagem, às vezes do primo do Luffy lá que vai no Sabo. Também teve muita coisa dele, em Egghead principalmente. E assim, não é muito o grupo meio que tá meio que lá só. Eu vou mencionar isso de novo em Egghead, porque tem dois personagens que eu acho que deveriam, tipo, ter muito mais, fazer muito mais coisa, e acabou não fazendo. Aqui outro preliminar é o hack, que aí a gente já chega, tipo, assim, níveis assim, que eu acho que já fica muito irritante. Questão de, por exemplo, o painel que mostra o Law, que o Law... Eu vou explicar, eu acho que acho que todo mundo que vai assistir essa porra leu, né? Mas assim, um bicho tem um poder de criar vírus. E ele cria o pior vírus do mundo, que é virar mulher, tá ligado? Aparentemente era tipo vírus que deixa a pessoa fraca, a pessoa vira mulher, né? Aí ele tipo fala assim: ah, não, eu aprendi na briga lá que hack anula o poder do poder, tá ligado? O poder das frutas, tá ligado? E isso tecnicamente existe, né? Que é tipo quando o cara tem poder de hack, ele consegue bater no bicho de Logia, né? Que é o cara que tipo o negócio de lava, o negócio de o negócio de luz. Então, tipo, tecnicamente, isso daí tem coisa prévia. Mas assim, não desse nível, tá ligado? Não é como se, tipo, uma pessoa com... Não é como se tivesse antes uma situação que um cara com um hack, por exemplo, segurava o Luffy agora não consegue mais ser de borracha, tá ligado? Acho que, pelo que a minha memória, não aconteceu isso. Mas o que acontece é que ele toma dano, tá ligado? Porque é meio que o hack consegue acertar dentro da pessoa, sei lá, foda-se. Mas assim, é meio que ele nega, ele meio que ignora a fruta. Naquele nega a fruta, ele ignora. Então, por exemplo, o Luffy, que é de borracha, ele continua sendo de borracha, mas ele toma porrada, tá ligado? E dói. Enquanto que uma porrada normal não doeria nele, sem o hack. Tá ligado? E aí, assim, aí agora a gente tá no momento, assim, que o hack é, tipo, usado pra tudo. O cara tem e eu acho que também é tratado muito como, assim, um poder super importante, tá ligado? Que importa muito, por exemplo, esse daí o segundo painel aí, tá ligado? Que é o Garp e o Roger falando de matar o... Como é que é o nome do cara, meu Deus? É o Zebek. Eles tipo, pô, a gente tem que bater mais hack. Ah, você tem que usar o hack com o negócio de conquistador, tá ligado? E aí eu já acho assim, meu, tipo, por que tipo, pra mim, na minha visão, é só um poder que, eles estão batendo mais forte agora, tá ligado? Eu não via por que tem que ter tentar explorar tanto, e não é nem como se, tentar explorar é ruim, é que a exploração é tipo, tá,
tem um personagem difícil de matar. Ah, agora usa mais hack, tá ligado? E aí você consegue matar ele, tá ligado? Antes, não é como se, tipo, o One Piece fosse um negócio mais, assim, genial de batalhas, tá ligado? Mas era muito focado na emoção, né? É tipo, o Luffy briga com o cara e ele não ganha porque ele é um pouco mais fraco que o cara. Mas aí também, aí ele aprende, ele inventa uma técnica lá, ele aprende a usar a técnica, ou ele usa de uma forma, tipo, mesmo ele não usando, fazendo uma técnica nova, ele chega num ponto onde ele, tipo, cria uma vantagem, tá ligado? Ele consegue criar uma vantagem além de treinamento, de um ataque assim, que ele aprende, tipo no Enel. Ele não consegue bater no Enel. Aí ele faz aquela bola, ele fica preso naquela bola gigante de ouro e desce a porrada nele, tá ligado? Mesmo ele sendo de borracha. Não conseguindo acertar direito. No Crocodile ele usa as mãos de sangue, tá ligado? Esse é um exemplo que todo mundo usa. Assim, e eu acho que assim, como também não tinha muitas. Não era muito aprofundado em técnica de luta, essas paradas. E obviamente, e eu acho que dá pra ver que não é o forte do cara, do Oda lá, explorar esse tipo de coisa. Eu acho que não precisava ficar. Ah, o hack você consegue usar isso, tipo, vários tipos de hack que você consegue utilizar assim. Tipo, no ano teve um capítulo inteiro explicando como é que o cara consegue usar o hack do Conquistador, a porrada do hack normal. Que é tipo, você consegue explodir, tipo, você dá uma porrada e a energia do hack fica lá, depois ele explode, tá ligado? É um soco mais forte. Tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se, no final das contas, o braço do Luffy vai ficar preto e ele vai dar um murro no cara, tá ligado? Não precisa ficar tanto tempo explicando e agindo como se fosse um negócio genial, quando é tipo, quando toda a evolução de poder do cara é tipo, tu tá usando o hack agora você tem que usar o hack mais forte ainda, tá ligado? Meio que assim, é meio que meio merda. E todo mundo também agora tem hack, todo mundo. O personagem lá existe, ele tem hack. O personagem faz isso, tem hack. O Shanks aí na imagem sempre tem hack. Mas ele tora o braço. E também outra coisa que eu não mencionei, que eu não queria entrar em muito assunto, o negócio do Shanks agora. O Shanks aí tem o braço dele. Antes era uma questão muito mais emocional. Tipo, eu vou dar meu braço pra o Luffy. Tipo, sentir mais motivado a viver e pá. Tipo, eu vou apostar no futuro, tá ligado? Basicamente isso. Agora, meio que tem um contexto que em Elbeth que foi mostrado que, tipo, ele tem uma tatuagem no braço, o braço que foi torado, que era do pacto lá satânico que tá tendo agora do Musamar, sei lá. E aí agora me vem a pergunta, será que ele torou o braço pra não fazer mais parte desse pacto, tá ligado? Tem essa terceira. Porque primeiro era, eu gosto do Luffy e eu quero que ele. Quero ajudar ele, quero que seja um pirata, eu vou motivar ele. Eu vou torar meu braço, porque foda-se, tá ligado? Aí agora tem um segundo motivo, que é o que eu vou mencionar depois. Eu acho que é a próxima. Que é o destino, que é o Gear 5, que ele tem a fruta destinada. E aí agora tem um terceiro motivo pro Shanks perder o braço, que é ele tem um braço e tem a tatuagem satânica lá. Tá bom, mas é meio merda, assim, é muita coisa. Não tem pra que ter isso, tá ligado? É meio que. Eu acho que tá tentando justificar demais certas ações que não era necessário. Tá. Agora vamos pra outro problema que eu sinto. Que é o pior. Eu acho que vai além de qualquer coisa. Que foi esse muito negócio de destino no One Piece. Eu acho que tá chegando um ponto que. Tipo, tá sendo introduzindo muita coisa. Mas é estranho que tem 1.200, eu acho, capítulos agora, ou 1.300. Isso daí foi introduzido em um ano, negócio de destino. Tipo, realmente assim, e tentar desenvolver melhor, tá ligado? Antes, era uma questão mais simbólica. Que o Luffy tinha o mesmo sonho que o Roger. E era a questão, tipo, eu vejo o Roger, né? Esse cara que era super fodão no Luffy. No caso do Shanks. Eles tinham o mesmo. Ele tem a mesma vibe, tá ligado? Agora, meio que a gente entende que é algo mais direto, tá ligado? É algo mais, é realmente destino. E. E o Luffy. A gente não tem a resposta ainda, mas em teoria o Luffy age meio como ele age agora por conta que ele comeu a fruta do destino, né? E certas atitudes que ele toma agora é por conta do destino, tá ligado? Então,
A gente antes tinha algumas indicações disso. Que ele escutava aquelas vozes. Eu acho que foi introduzido em Zou por aí. Que ele escutava as vozes. A voz de. Sei lá. Não lembro. As vozes, vou dizer as vozes. Que é tipo. Ele escuta assim algo além do que a pessoa normal consegue escutar, tá ligado? E assim, aí eu não tinha problema com isso. Porque eu só, ele é fodão, tá ligado? Foda-se. Mas agora tá sendo meio que colocado como se fosse algo. Não é uma questão de. A pessoa é especial, ela consegue fazer isso. Agora é uma questão de destino, né? Tipo, o Luffy agora não é mais o moleque que consegue comer uma fruta. Do início, a graça pra mim era que ele comeu uma fruta merda, tá ligado? Ele ficou tchereca, tá ligado? Ele tipo, porra, eu quero ser um pirata, mas eu comi uma fruta merda. Aí eu não posso nem nadar, tá ligado? Mas agora, não tem essa questão de que ele é tipo Salvador, tá ligado? E o. Como tá na imagem aí, o Barba Negra, tipo, ele. A gente não sabe direito. Eu acho que o Barba Negra vai ser, tipo. Eu não sei agora, mas antes pra mim era óbvio. Eu achava que o Barba Negra ia matar o Rei Imo e ia virar, tipo, o vilão final. Mas agora talvez ele seja, tipo. Seja ele e o Luffy contra o Imo, tá ligado? E sei lá, agora eu não tenho mais, tipo. Agora eu não tenho mais certeza se vai ser briga entre os dois ou os dois se juntando. Eu achava que sempre era um contra o outro, mas agora eu não sei. Mas no final das contas, eu acho que está sendo muito introduzido coisa de destino. Por exemplo, esse chapéu aí. Até agora não foi explicado que porra é esse chapéu. Tá ligado? E por quê? Pra mim já é meio retardado que, tipo, tá, antes o chapéu era algo mais, que nem eu falei, simbólico. Era o chapéu do Roger, foi passado pro Shanks, e agora do Luffy, tá ligado? O Shanks era meio que tipo o do meio, assim, ele não era. Ele era fodão, mas ele não é tão fodão quanto o Roger. Ele nunca vai ser tão fodão quanto o Luffy, porque o Luffy tem o mesmo. Ele tem o mesmo objetivo que o Roger tinha, assim, tá ligado? Então o Shanks via isso, tá ligado? No Luffy, e ele foi passado pro Luffy. Mas aí tem esse chapéu gigante, que é o chapéu de palha também. O que significa? O chapéu de palha agora é tipo um símbolo pra. Sempre foi um símbolo pra liberdade, contra o governo mundial. Quem é esse chapéu gigante, assim? De quem é esse chapéu? É do Joy Boy, tá ligado? É de quem esse cara? Nunca mais falado. Aparentemente, não deve ser do Joy Boy, porque o Joy Boy é o personagem que a gente vê ali em cima. Ele é pequenininho, ele é tipo um ser humano normal. Mas ele tem o porra do chapéu ainda. Então, assim, a gente não sabe direito de quem é esse chapéu. Provavelmente não vai voltar, tá ligado? Eu acho que não vai voltar. Se voltar, não, realmente, talvez seja o chapéu dele quando ele fica gigante. Sei lá, mas o Luffy também fica com chapéu e quando ele fica gigante. Então meio que foda-se. Então, realmente, eu não sei. E eu acho que vai ser esquecido. Porque ainda é super retardada. Desculpa o linguajar, usei a R-word. Mas assim, realmente, assim, idiota, negócio idiota. Agora vamos pra Egghead em si. Aqui eu tô só mostrando uma comparação. Porque Egghead, eu vejo ele meio como uma fusão desses dois arcos. Que é o da guerra e é o de Sabaody. Eu vejo ele meio como uma fusão. Sabaody é óbvio, porque tem o Buster Call lá, que é quando os almirantes vêm. O da guerra, eu acho que é óbvio também. Porque, tipo, na guerra tem bastante coisa acontecendo, tá ligado? E tem muitos personagens que já apareceram antes voltando. Várias revelações do mundo, assim, tá ligado? E tem aquela mesma situação do Vegapunk e o do Barba Negra, do Barba Branca. Barba Branca confirmando que o One Piece é real. E o Vegapunk também confirmando que o One Piece é real. E que tem uma porra aí acontecendo. Eu vou falar depois do discurso do Vegapunk que é uma merda. Mas assim, é meio que tipo, os dois têm a mesma estrutura também, que é porrada, porrada, porrada. Aí no final tem uma discussão, tá ligado? E acaba. Então assim, aí é só comparação. Se você quiser botar em Impel Down junto, que eu não acho que. Eu não sei se vale muito a pena. Deve ser mais uns 30 capítulos. Então dá meio que parecido, vamos dizer. O da guerra e o Impel Down com Egghead. Mas só de comparação, Sabaody e a guerra são menores do que Egghead sozinho. E em Sabaody a gente passa um tempo ainda na ilha não, no local lá, né? Acho que era uma ilha. Não, era arquipélago, era. Era uma área assim. Eu não lembro se era uma ilha ou se era tipo
junção de... Agora eu não lembro. Mas assim, era... Eles tipo, tem um tempo ainda eles chegando lá, introduzindo a cidade, introduzindo a situação que eles estão, tá ligado? Se encontrando com personagens antigos, introduzindo personagens novos rápido, tá ligado? Então assim, e a gente meio que entra na cidade lá, a gente vê como é que a cidade é estruturada, não em detalhe, tipo, super... muito detalhada assim, tá ligado? Não é como se fosse a coisa mais, porra, genial do mundo, mas assim, tu passa um tempo só com os personagens lá e é introduzido certas coisas que estão acontecendo lá, que vão levar consequências, tá ligado? Vão levar pra consequências, introduzido devagarzinho, tá ligado? Não é como se a gente já pula direto pra um porradeira, tá ligado? E assim, em comparação a Egghead, não tem muito tempo em Egghead sem briga. Eu não vi quantos capítulos, mas eu real acho que são tipo 3 capítulos. Sem. Eles, tipo, em Egghead mesmo, sem porrada. 3 ou 4. Não sem porrada, mas sem. Tipo, já ter alguma coisa acontecendo, tá ligado? Tipo, vamos ter que fugir agora da ilha, tá ligado? Acho que deve ser tipo uns 4, 5. Eu já vou aumentar um pouco, mas acho que 4, 5. E eu acho que Sabaody é um pouco mais, pô. A gente passa um tempo lá, vendo as coisas, o bando interagindo entre eles, conversando com outras pessoas, com... Agora não, mas a sereia lá, o Hi-Hat e a estrelinha. Eles só conversam só de boa lá. E aí dá merda lá e é só porrada até o final. Porrada não, né? É mais uma... Eles são destruídos, basicamente. Mas aí, assim, é só uma leve comparação pra mostrar o quanto que 2 arcos mais antigos fizeram com menos tempo que o Egghead, que eu acho que fez muito pouco, assim. Principalmente no discurso. O que o Barba Branca fala, não é discurso, acho que ele não dá um discurso, só fala que One Piece é real, né? Ele fala um pouquinho mais, eu acho, depois, um pouco antes. Mas assim, o que ele fala é muito mais emocionante e muito mais interessante do que eu acho que o Vegapunk fala. E é tipo, o que ele fala é tipo 12 capítulos, eu acho. Só falando. E sem contar os de enrolação. Agora vamos pra Egghead em si. Aqui o que eu gostei. Eu acho que tem muita coisa. Realmente tem muita coisa que eu gostei. Teve uma cena, eu botei o Jinbei e o Zoro aí, porque teve uma cena que o Jinbei pega ele e joga o Zoro, eu achei foda pra caralho, achei maneiro. Incluí. Porque é meio que tipo um ataque junto. Mas eu acho que tudo fora de Egghead é muito bom. Flashback do Kuma, né? Foda pra caralho, nem se fala. É muito bem feito, é muito bonito. Eu acho que o flashback ainda é muito bem feito. Eu ainda tenho alguns problemas com flashback, tipo a questão do Dragon ser um merda do caralho, de tipo não ajudar em nada e continuar sendo meio chato assim na questão do personagem em Egghead. Eu não sei se ele melhora em Elbeth, porque tem mais coisa lá, da backstory lá, mas assim, do que a gente tem aqui, ele é um bosta ainda, mas assim, a backstory mesmo é muito divertida, é muito bem feita, é muito bonito, e eu gosto muito do Kuma. Eu já gostava antes, porque eu gostava do design dele, eu achava ele muito maneiro. Mas aí eu gosto mais ainda do personagem em si, tá ligado? O personagem é muito bonito, é muito legal. Muito bonito, é muito legal. E eu achei a nota 10, o flashback é muito bom, tá ligado? É colocado, eu acho, pra mim, num lugar meio ruim, mas meio que foda-se, assim, no final das contas, meio que foda-se, é muito bom. Sozinho é muito bom. Aí eu acho que os dois amores, o Aokiji e o Kizaru, os dois eu acho que são meus personagens preferidos. Até gaguejei aqui. Personagens preferidos. Agora depois do time skip, tá ligado? O Aokiji eu gosto muito desse arco, porque dele agora que tá tendo, porque tem todos os personagens do One Piece meio que eles têm objetivo, tá ligado? Eles têm objetivo, eles têm vontade, eles têm assim perseverança e pá. E a gente tá vendo ele meio que num arco muito diferente. É tipo um personagem que realmente não sabe o que tem que fazer, não sabe pra que ele tá vivendo, o que ele tá fazendo da vida, tá ligado? Então é bem diferente todo mundo, todos os outros personagens agora. Então chama muito minha atenção. E a porradinha que ele tem com o Garp é divertido. A gente descobre que ele era aprendiz do Garp, pá.
E eles têm uma certa história, tá ligado? E eu achei muito legal. Ele, tipo, agora é um dos personagens favoritos meus. Assim, eu já gostava dele antes, mas eu acho que agora ele, no bando do Barba Negra, tá muito bom, tá foda pra caralho. E ele não vai. Eu não queria que ele fosse da. Que ele entrasse na Sword. Ele provavelmente vai ser da Sword. Eu não acho que ele é, mas ele vai se tornar, provavelmente, daqui a pouco. Provavelmente vai ter alguma coisa assim que acontece. Eu não gostaria disso, porque eu gosto, por enquanto, desse arco meio assim. Não entendendo o que ele quer fazer da vida, tá ligado? É muito divertido. E as interações que ele tem com os personagens, com Barba Negra, com o bando dele, com o Garp, é legal, tá ligado? Aí agora o Kizaru, eu falei, o Kiji e o Kizaru também, ele recebeu muita coisa nesse arco, ele teve que matar o amigo dele, tá ligado? Tem que invadir a casa do amigo, matar ele, descer a porrada em geral. E ele mostra mais emoção do que o normal, né? Nessa cena aí que tá aparecendo, tá ligado? Ele se fode completamente. E provavelmente vai entrar meio que num. Eu não sei se ele vai desistir também de ser almirante. Ou se ele vai continuar, mas. Não sei o que ele vai fazer, mas tudo que ele teve agora foi muito divertido. De assistir. As interações. Ele não teve muita interação com o Vegapunk. Mas ele brigando com o Luffy foi muito legal. E é isso, basicamente. Eu gostei muito dele. Eu prefiro o Aokiji ainda, porque o design é melhor. Ele também como personagem é melhor, mas o Kizaru também. Eu não me importava muito com ele. Eu achava ele maneiro antes, mas eu não me importava muito. Agora eu tô achando ele muito legal. Do que eu vi até agora. Obviamente, toda coisa por fora, a briga por fora do Barba Negra, o Law, o Shanks e o Kid. Tipo, não foi muito grande as coisas, mas ainda assim a gente tem mostrando coisas por o que tá acontecendo, o que o Barba Negra tá fazendo nesse tempo, o que o Shanks tá fazendo nesse tempo. Sem contar o Cross Guild também ali, que o negócio. O negócio do Bug ali, realmente. Eu acho que é top 10 momentos de One Piece, tá ligado? Aquele momento é foda, ele falando que vai atrás de One Piece. E provavelmente ele vai ser o Rei dos Piratas, tô falando agora, tá ligado? Ele vai ser tecnicamente o Rei dos Piratas. Da gaguejei aqui. Vai ser tecnicamente o Rei dos Piratas. Vão achar que ele achou One Piece, tá ligado? E vai ser isso. Barba Negra e o Law não foi uma briga muito legal, mas eu gosto de ver o Barba Negra, eu gosto de ver em qualquer lugar. Ele é muito divertido de assistir. Ele é muito carismático. Eu queria que ele fizesse mais coisa. No Egghead ele tá fazendo bastante. Ele foi aonde, meu Deus? Ele lutou com o Law, depois ele foi lutar com o Garp. Ele não foi lutar com o Garp, mas ele voltou pra ilha lá. Descobriu que o Garp tava lá ainda. Beleza. Eu quero ver ele mais, tá ligado? Eu espero que ele seja o vilão final. E o Shanks e o Kid, eu não gosto muito do Kid, então eu queria que ele morresse, tá ligado? Pra mim tava bom demais. Pra mim ninguém liga pra ele, então meio que foda-se. Mentira, eu achei. Eu tava usando Instagram acho que faz anos já. Eu achei uma conta. O único fã do Kid, eu acho que é tipo, ela faz. Eu acho que é uma mulher que faz tipo fanart do Kid e do amigo dele lá. Do Killer. O Kid e o Killer comendo a OC dela, tá ligado? A OC dela é tipo uma bonequinha com cabelo rosa e os pentelhos aparecendo, tá ligado? Assim, eu achei foda pra caralho. E pra mim, a única pessoa que gosta do Kid, tá ligado? É essa pessoa aí, que é a única coisa que eu vi. Pronto. Isso que eu gostei do arco. É bastante. É muito mais do que o Ano, por exemplo, que eu acho que não gostei de porra nenhuma. Eu gostei do flashback do Oden, mas só isso também. Agora vamos pro resto, que é que eu não gostei. Primeiro, as Gorosei. Eu acho que a introdução deles foi muito cagada. Eu gosto do design dos bichos? Gosto. Mas eles não foram, tá ligado? Tudo aquilo, tá ligado? Ele é tipo... Eles nunca foram colocados como os fodões do mundo, assim, os mais poderosos. Mas aí você introduz esses bichos gigantes aí e tu quer que, tipo, fui, porra, não, eles são fracos, tá ligado? Que, tipo, o Zoro dá uma porrada no cara do cavalo aí que tem uma espada também. E ele, tipo, é igual. Aí o Zoro fala, vamos correr, vamos embora. E o Luffy pega na cara de um, transforma ele numa pizza, joga ele pra longe, tá ligado?
pra mim, e foi o 5, não foi só um, não foi só dois, foi os 5. Eu acho que a introdução deles não foi tão legal, assim. Sem contar também, tá mostrando aí no painel do meio, que um deles, não teve nada dele, basicamente. Ele era tipo o cara do mal, da história do Kuma. O Kuma deu uma porrada na cara dele e depois ele morreu. Foi basicamente isso. A gente só tem disso dele, tá ligado? Ele experimentou na mãe da Bonnie, fudeu com a vida do Kuma e morreu. É basicamente isso que ele tem, que ele fez até agora. E ele morreu, então foda-se. Mas eu acho que eles não tiveram a presença que deveriam ter, porque eles não chegaram e desceram a porrada em geral, e mataram todo mundo. Eles chegaram, ficaram zoando, tipo, meia hora assim, procurando um transmissor, tá ligado? Não acharam a porra do transmissor. Acharam depois que o robô se levantou e foi atrás deles, tá ligado? Eles, porra, agora. Aí tá lá, tá ligado? E aí. E depois um ainda morreu. Foram-se embora. Tomaram o hack super poderoso do Joy Boy e foram-se embora, morreram, voltaram pra base deles. E o Saturno foi e morreu aí. Tá ligado? Pra mim, não foi tão impactante quanto. Por exemplo, o Kizaru aparecendo em Sabaody. Sozinho. Só ele foi mais impactante do que esse daí. Porque ele pelo menos chegou lá, desceu a porrada em geral e foi-se embora. Tá ligado? Ele não matou ninguém? Não. Mas assim, pelo menos ele desceu a porrada. Pelo menos foi tipo. Tipo, era um momento assim, tipo, fudeu, tá ligado? Eu acho que deveria ter sido isso, só que com pelo menos um deles. Tipo, o Kizaru aparece, o Luffy desce a porrada nele, tipo, pelo menos igual a igual. E aí chega um Gorosei e fudeu. Agora temos que sair correndo, tá ligado? E eles até podem conseguir fugir. Mas o Vegapunk morreu, né? Acaba morrendo. Mas aí, eles podem conseguir fugir, mas ainda assim ia ser um momento de tipo assim, fudeu, o cara tá vindo atrás da gente. Ele é muito forte. Mas nessa batalha não teve muito isso. Foi tipo, tá bom, esses caras tão. Tipo, é uns bichos gigantes que estão brigando aí, meio que foda-se. Não teve muito. Não foi muito. Realmente colocou muito peso neles como personagens fortes. Ou como personagens que iriam dar medo pro bando. Que poderiam até acabar com qualquer um deles. Não, foi meio que pau a pau assim. Foi um tempo assim brigando, pá. E depois foram embora. Então, meio que foda-se. Pra mim, eles poderiam ter sido bem melhor. Aí o bando de novo, especificamente esses dois aí, o Frank e o Chopper. Esses daí são os dois momentos que eu lembro eles interagindo com o Vegapunk original. E o Frank interage um pouco mais com a... Cara, esqueci o nome dela. Lilith, que é a Vegapunk do mal, que é do bem. Interage mais com ela, mas é mais só falando, nossa, você é inteligente, pá. E esse é o único momento que eu lembro deles interagindo diretamente. O Frank, o Vegapunk e o Stella interagindo e conversando. E esses dois são os momentos que eu lembro do Chopper conversando com ele. Que nem muita conversa, né? Mas o Vegapunk falando e o Chopper falando, caralho, que foda, tá ligado? Que eu acho que eles deveriam conversar bem mais. Deveriam ter mais coisas sobre os dois. Tipo, o Frank talvez tendo alguma coisa assim. Ele não precisa nem ganhar upgrade, não precisa ficar mais forte. Só, sei lá, ele mencionar, porra, Vegapunk, tá? Eu vi os seus planos lá. Tá? Alguma coisa interessante assim que o Frank achou. Algum comentário, tipo, do Chopper. Porque o Chopper odiava o Caesar, né? Que é aquele cara lá do Punk Hazard. Do Punk Hazard. Falei certo agora. E tipo, porra, aí, talvez o Chopper fala, pô, trabalhar com aquele merda, não sei o que. Qualquer coisa assim, interessante, assim. Não precisa nem ser muito uma intriga, um arco, só algum comentário, assim, tá ligado? Que talvez trouxesse alguma interação entre os dois, tá ligado? Então, assim, mas. É meio que foda-se. É assim, os dois realmente não conversaram muito com ele, não teve nada demais. Seria interessante, talvez, o Vegapunk conhecer o professor do Frank, ou sei lá, o Frank comentar sobre, eu conheci o Queen, alguma merda assim, sei lá. Ou a gente brigou com o Queen, tá ligado? Que o Queen que é o cara do ano. Alguma coisa, qualquer interaçãozinha assim. Obviamente isso daí talvez não fosse melhorar muito o arco, tá ligado? Em algo que fosse muito importante, mas ainda assim eu quis trazer à tona só pra... Porque me incomodou um pouco, tá ligado? E agora, esse é o negócio final.
É o que eu acho que é mais importante, assim, em geral. Que é os Vegapunks e o plano. O Vegapunk é meio que o centro desse arco. Ele é meio que a princesa que tem que salvar, tá ligado? É a Vivi, é a Rebeca, é o... aquela sereia lá, as duas sereias, né? A sereia do Fishman e a sereia do Sabaody. Ele, tipo, o personagem que tem que salvar, tem que ajudar. E sem contar também os outros, né? Os clones deles aí. Que, infelizmente, eu não acho que... Eu realmente não achei ele muito interessante. Vegapunks, ele... Eu gostei da Lilith, que é a do mal. E eu gostei do outro, que eu esqueci o nome, que é o do bem. Mas eu gostei mais dele porque ele tem um design maneiro, né? Daft Punk total. Mas assim, o Stella, ele não teve... Ele é perfeccionista, só que ele também é muito gente boa. Tipo, ele gosta de ciência, mas ele é gente boa também. Então ele tipo, gente, desculpa que eu criei a bomba nuclear. Foi sem querer, tá ligado? Ele não é uma pessoa horrível. Que eu acho que deveria ter sido feito, pra mim, pelo menos pra mim, ele deveria ter sido um merda. E tipo, ele era um cara que só se importa com ciência e pá, tá ligado? É uma coisa assim que fosse mais interessante. Do que só, tá, ele é super gente boa e ele é genial, tá ligado? Eu não me importei muito com ele, eu gostei da Liv, que ela era a que mais teve coisa pra falar e pra fazer. Mas assim, ele... E também ela que sobreviveu, então foda-se. O que também eu vim trazer é um pouco do plano. O plano pra mim... Tava meio retardado, assim, porque foi muito longo. Assim, não foi um capítulo, acho que a explicação do plano. Que o plano dele é o seguinte, ele descobriu, acho que uma semana antes, que a York, que é aquela ali atrás, a gordona ali atrás, tava... tava, como é que é, fazendo falcatrua lá com os caras lá do governo. Falou, pô, eu quero ser um... Como é que é o nome? Um dragão celestial. Eu vou fuder com um Vegapunk pra vocês me transformarem em dragão. Aí eles, beleza. Aí ela prendeu o pessoal do CP, dos CPs, né? CP1, CP2, CP3, CP9, pá. E pra fuder com o Vegapunk. Ele descobriu isso acho que uma semana antes da porrada no Egghead acontecer. O plano dele era botar o transmissor, agora eu não vou lembrar exatamente, mas porque faz um tempo que eu vi. Mas era botar um transmissor no robô, no gigante de ferro lá que estava escondido. Quando ele morresse, porque ele não consegue pedir pra ninguém levar ele pra canto nenhum. Porque o governo mundial, né, já tá sabendo que ele tá querendo foder com eles. Porque ele descobriu as coisas como é que é o nome? Os 100 anos sem nada lá, que eu não lembro agora o nome em português. Ele sabe as coisas de lá. Então eles não podem mais fazer transporte pra eles. Se ele perguntar, eles vão deixar. Tá ligado, pessoal? Porque Egghead é uma ilha do governo. E tipo, se ele chegar assim, ei, bora pra tal canto, esse cara, não, pode não. Tá ligado? Aí assim, ele. O plano dele é basicamente morrer e aparecer, fazer a transmissão e mandar o papo, tá ligado? Pro mundo do que o governo tá fazendo. Isso acontece, obviamente o Chapéu de Palha chega, salva pelo menos um, que é a Lilith, e ainda acontece transmissão. Esse painel da direita todos os painéis, acho que são todos os quadrinhos que tem as falas, tipo, realmente do plano não, do que o Vegapunk revela. Tá bem pequenininho, são muitos. Esse aí eu acho que é sem contar os que ele fica falando, tipo, vamos dar mais um tempo pro pessoal, tá ligado? Vamos dar mais 10 minutos, vou fazer um café e pá. Ele fica falando isso. E o que ele revelou nesse negócio não foi nada demais, assim. Foi tipo, porra, o governo mundial tá aumentando a água. Tá subindo o nível, a maré, né? Da maré, tá subindo o nível do mar. Vai chegar uma hora que não vai ficar mais nenhuma ilha. Tá ligado? Basicamente isso que ele falou. E aí, certas coisas que ele deveria ter falado, né? Tipo, porra, tipo, eu entendo que o cara é genial, sabe?
E ele não quer julgar, ele não quer falar assim, porra, tá, esse pessoal é do mal e esse pessoal é do bem. Ele até fala no discurso. Mas assim, meu irmão, chega lá na TV aberta, né? E fala assim, meu irmão, o governo mundial vai acabar com o mundo, tá ligado? Ele não fala isso, ele fala, tá, o governo mundial tem uma arma que destrói ilha. Acho que ele nem fala que é o governo mundial que tem. Não, ele fala assim, destrói ilha e vai aumentar a maré. Aí ele basicamente fala, se eles tinham um motivo bom pra isso, não sei, mas é basicamente isso que eles estão fazendo. Aí, meu irmão, por que tu tá fazendo, por que tu não só chega no povo e fala assim, tá, o governo mundial é basicamente do mal hoje em dia. Eu não sei se antigamente eles eram do bem, mas basicamente é isso que eu sei. Ele não fala isso, ele tipo faz de uma forma com que, tá, o governo mundial e a marinha estão trabalhando junto, então vão destruir geral. Só que ainda ele fala o suficiente pra pessoa normal, assim, tecnicamente, do mundo do One Piece, ainda achar que o governo mundial é do bem, tá ligado? E eu entendo que, tipo, chegar a um ponto que você fazer uma mudança dessa gigante no mundo, talvez seja muito complicado pra botar na história. Tipo, você mudar tanto o mundo a ponto de que a pessoa normal do mundo, do One Piece, saiba que o governo mundial é do mal, talvez seja muito difícil de escrever, tá ligado? Tipo assim, então por que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo isso, tá ligado? Pra que tu tá fazendo esse plano? Se pro Oda talvez seja difícil mudar tanto assim a história, tá ligado? Aí você cria essas limitações pro personagem. Ele não pode falar diretamente que o governo mundial é do mal. Ele tem que falar que talvez seja do bem, tá ligado? Porque ele não pode mudar tanto a história. Senão vai foder tudo. Vai ser muito complicado de escrever. Então assim, não tem pra que tu fazer isso. E não só isso, eu não teria muito problema se fosse assim. Mas a informação que ele dá é literalmente dita com as coisas que acontecem em Luluzia, eu acho que é. É o primo lá do Luffy, o amigo lá do Luffy, o Sabo, sai correndo. E aí explode, aí a porra da ilha que ele tá dentro explode, tipo, cai um raio, ele sobrevive. E a ilha é pulverizada, e aí é dito lá, tipo, porra, tá subindo a maré, tá ligado? Aí a única coisa que o Vegapunk fala é que, tipo, tá, eles vão fazer isso mais, e aí vai foder tudo, o mundo vai virar água. É basicamente, e ele fala, tá, embaixo da gente tem outras cidades. Embaixo no mar tem outras cidades. Beleza, porra, tá bom, mas assim, a gente já meio que sabia disso, porque lá em Jaya, quando a gente tava em Jaya, tem esses resquícios do mundo antigo, pá. Também, em Skypiea também fala do mundo antigo. A gente sabe que tem um mundo antigo, mas assim, a informação que ele deu meio que foda-se, tá ligado? Né? É meio que só explicando melhor um negócio que a gente meio que já sabia. Só que não tinha certeza, tá ligado? E aí quando ele vai falar de alguma coisa mais interessante, que é os negócios dos D lá, do clã do Luffy, ele corta, né? E aí ele só comenta mais sobre, tipo, as frutas são do desejo humano, desejo humano. É o que a gente quer ser, tá ligado? E tá bom assim, tá ligado? Pô, a gente achava que ia chegar no Vegapunk e ia descobrir tudo. Ou uma grande parte das coisas, dos mistérios. Mas ele não fala basicamente nada, assim, de muita importância. E o que ele fala meio que já foi dito em alguns capítulos anteriores, mas ele só deixa claro, tá ligado? Então meio que sim. Então pra mim, meio que o personagem dele meio que fudeu tudo. Não, ele fudeu tudo, mas ele meio que... Tipo, ele era meio que tipo um personagem que ia explicar as coisas, que ia ser interessante, que ia ser bem diferente, mas ele foi bem básico, assim. Não falou muita coisa, não fez muita coisa e morreu. Tá ligado? Sem contar todo esse negócio, tipo, tá, ele criou a arma do mal, ele transformou o Kuma num robô, não contou pra Bonnie, criou um monte de clone robô do Kuma, depois ainda criou o clone dos pessoal lá dos Warlord, que eu esqueci como é que é em português, criou o clone robô deles com fruta artificial, e ainda chega assim e fala, pô, desculpa, não sei o que, tá ligado? Meu irmão, tipo, ele é tão do mal quanto, tá ligado? Assim, ele ainda tentam dar uma justificativa, assim, que eu faço por ciência e pá. Mas aí, tipo, se você tá querendo fazer ele ser tão merda assim, tipo, vai com tudo, tá ligado? Faz ele ser um bosta. Tipo, você faz ele ser um cara mais imoral, assim, tipo.
Tipo, ele só quer... O objetivo dele de vida é a ciência, tá ligado? E que tecnicamente é essa versão. Mas ainda assim, ele é muito... Ele pede muito desculpa, ele é muito, pô, desculpa que não sei o quê. E a história trata ele como se fosse, tipo, meio que um herói, assim, tá ligado? E pra mim, meio que não justificou tanto. O tanto que botaram pra ele pedir desculpa e pá, não foi não foi suficiente pra as merdas que ele fez, tá ligado? E ele também não foi um personagem tão interessante pra eu ligar. E aí, tipo, tá, é um cientista aí, pá. Não, pra mim não me pegou tanto. E ele é, tipo, o centro do negócio, né? Então, porra, meio que fudeu pra mim, né? Não gostei muito, assim, do personagem. Bom, é basicamente isso que eu tenho pra falar de Egghead. Eu não tenho mais slide, não. Devo falar bastante, 46 minutos agora. Devo falar bastante. E é isso. Valeu por assistir. Esse é meu TED Talk.